você que nos acompanha pelo Verbo Parnamirim, quero pedir a você que compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Aproveite e se inscreva no canal. Se você não é inscrito, dê também o seu like. Isso é importante para que esse vídeo ganhe relevância e atinja mais pessoas. Então, trazer uma mensagem sobre unidade. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a gente, quando ouve um tema desse, a gente não se anima tanto, né? Tem muita gente que não se anima não, varão. Tem muita gente que não se anima não, mas você sabia que a Bíblia fala que a gente deve se livrar de todo peso, de todo embaraço e do pecado que tem nas mentes nos assedia. E muitas vezes a ofensa, ela se torna um laço para você, e isso é um embaraço que está impedindo você de correr a carreira. De repente você está tirando nota 10 em outras áreas, mas nessa área você está preso. E nós estamos num ano de coisas maiores. Quem acredita nisso aí? Amém. Então Deus quer que as coisas maiores propostas para você cheguem. E se tiver algum embaraço, talvez isso não chegue para você. Então você acha que essa mensagem é importante ou não é? Amém. Eu acredito que toda a palavra de Deus é inspirada e ela é apta para ensinar e fazer o povo de Deus ser educado na justiça. Então eu creio que o Senhor liberou uma boa parcela de educação hoje. Glória a Deus para nós. Amém. Então vou falar sobre o poder da unidade. É possível vermos a unidade na criação, quando nós vemos o Senhor falando e as coisas acontecendo no capítulo 1 de Gênesis. É possível também ver o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, como que aguardando para executar aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. É possível ver em Gênesis 1:26 a Trindade conversando em uma perfeita unidade. Algumas doutrinas ensinam que ali Deus estava conversando com os anjos quando disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas isso é um grande engano, porque é visível no texto que ele está conversando com pessoas no mesmo pé de igualdade. Amém. Façamos ao verbo. O homem à nossa imagem e semelhança. Outros textos corroboram com isso, porque os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, só o homem. Glória a Deus, diga: eu fui feito à imagem e à semelhança de Deus. É possível então ver a Trindade na criação em unidade perfeita. E assim, muita gente tem dificuldade de entender essa questão da Trindade, como eles podem ser um único Deus, se manifestando em três pessoas distintas. São três ou são um? Tem certas coisas na Bíblia que você, na sua mentalidade hoje, é muito difícil de você acompanhar. Como, por exemplo, você não consegue explicar como pode uma mulher virgem dar à luz a um filho. Consegue explicar isso? Você consegue explicar como uma jumenta falou? É impossível, tem coisa que não tem explicação. Então, como pode os três serem um? Bom, tem um teólogo chamado Agostinho de Hipona, que no século V, ele estava estudando sobre a Trindade, e ele então esquentou muito a sua cabeça. Ele estava querendo entender, descortinar isso, esquentou a cabeça. E ele foi passear um pouco na praia, e ele andando na praia, ele viu um garotinho, e estava fazendo a mãozinha de conchinha, e o garotinho fez um buraco na areia, e ele ia lá na água, pegava um pouco da água e colocava dentro do buraco e comemorava. Uau! Aí ele ia lá depois, pegava mais um pouquinho de água, vinha correndo e jogava dentro do buraco, e ele ficava feliz, ia lá de novo, pegava a água e jogava dentro do buraco que estava próximo ali. E o Agostinho, vendo aquilo, chegou perto do menino e perguntou: menino, o que você está fazendo aí? Ou o que você está querendo fazer? O garoto falou: está vendo esse marzão aí? Eu estou querendo colocar esse mar grandão aí dentro desse buraco. E o Agostinho falou para ele: menino, mas isso é impossível. Falou para ele. E o garoto falou para ele assim: a mesma coisa você tentando entender o mistério da Trindade. E de repente o menino desapareceu. Aquele era um anjo falando com ele. Outro camarada que procurou entender o mistério da Trindade sem conseguir muito êxito foi João Damasceno, que viveu no século VII. Ele estava com a cabeça quente e ele falou: rapaz, isso aqui não estou conseguindo entender isso aqui.
E ele foi passear na rua, e ele viu as crianças brincando de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a volta e meia, vamos dar, não é isso? Não é isso aí? Então eles estavam brincando de ciranda. E a ciranda é o seguinte: fica uma criança no meio e as outras que estão em volta cantam. Depois aquela criança que está no meio vai para a roda e outra que está na roda vem para o meio. E todos vão cantando. E Deus falou assim para ele: assim é a Trindade. Quando um está no centro, os outros apoiam. Amém. Incondicionalmente apoiam. Amém. É possível ver a Trindade de uma forma bem linda no batismo de Jesus. Porque quando Jesus foi batizado, houve uma voz que gritou do céu: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem o seu prazer. Amém. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, a Trindade apoiando o ministério de Jesus. Amém. Eles não tentam ser um maior do que o outro, mas todos coexistem. No concílio de Nicéia, em 325, eles resolveram essa questão do dogma da Trindade, dizendo que eles são coiguais, eles têm a mesma natureza, a mesma essência. Eles não competem entre si, eles são um. A mesma unidade de propósito, o mesmo pensamento. E é a ideia de Deus, irmãos, que a igreja vive em unidade. É a ideia dele. Ele diz: quão bom e quão formoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon é um monte que, quando ele, à noite, ele é cheio de plantas ali, e quando o dia amanhece, aquele orvalho ele começa a derreter e descer para regar as planícies. Existe bênção na unidade. Existe uma bênção grande na unidade, e Deus quer que a gente viva em unidade. É possível ver o desejo de Deus que vivamos em unidade na oração sacerdotal de Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Vamos começar daqui. Diga: Deus é bom. Em todo o tempo. Não sei como que essa mensagem vai terminar, viu? Mas eu creio que ela começou quente, né, irmãos? Amém. Se a Trindade vive em unidade, quanto mais nós, irmãos. Amém. O quanto nós precisamos viver em unidade. João 17, 20 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Está falando comigo, diga. Você creu por intermédio da palavra? Jesus orou por você. Aí ele diz: a fim de que todos sejam dois, um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Não é dois não, é um, né? E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Na oração sacerdotal de Jesus, ele pede que nós que iríamos crer nele andássemos em unidade, assim como ele andava em unidade com o Pai. Na tradução literal, a LTT diz assim: e não rogo concernente a estes somente, mas também concernente àqueles que através da palavra deles crerão para dentro de mim. Interessante, né? Crerão para dentro de mim. Olha só, ele diz assim: a fim de que todos, tanto apóstolos como discípulos, sejam exatamente um. Assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, a fim de que também eles sejam exatamente em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, e a glória que me tens dado, tenho eu dado a eles, a fim de que eles sejam exatamente um, assim como nós somos um, exatamente um, eu neles e tu em mim, a fim de que eles estejam tendo sido completados para dentro exatamente de um. E a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como me amastes. Eu gostei muito dessa questão. Ele falou: crerão para dentro de mim. Porque se você estudar um pouco a sua Bíblia, você vai perceber que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Nós morremos com Ele porque fomos unidos à semelhança da sua morte.
Nós morremos junto com Cristo. Quando você aceita Cristo, você é imerso no corpo de Cristo. Por isso que Cristo, quando morreu, você morreu junto com Ele. Então você não tem mais dívida.